vai ter volta às aulas? Será que deveria ter volta às aulas? Então, na verdade, vamos ver como é que foi. Na verdade, esse ano letivo, ele tá muito difícil, né? Principalmente se a gente for pensar para o pessoal do ensino médio, né? Por quê? Por causa que nem todos nem todos os colégios estão conseguindo dar o mesmo conteúdo com a mesma qualidade, com aulas online. Outros mandam só algumas tarefas, né? E isso tá, querendo ou não, tá trazendo um prejuízo, né? Assim como a pandemia tá trazendo um prejuízo em geral. Mas, o que acontece? A gente sempre tem que pensar que o mais valioso é a vida. O resto vai se dar um jeito. A economia vai se dar um jeito, a escola vai se dar um jeito. A gente tem que pensar sempre na vida do outro, tá? Porque o Brasil tem quase 16 mil mortos e esses 16 mil mortos são o pai de alguém, a mãe de alguém, o avô de alguém, o filho de alguém, entende? Então, assim, é uma questão muito delicada, tá? Eu acho que a escola parou no momento certo, tá? E para voltar, na minha opinião, não seria a melhor maneira, o melhor acontecer agora, principalmente para os menores de 5 anos. Por quê? Porque o Ministério da Saúde colocou esse grupo etário, menores de 5 anos e principalmente os menores de 2 anos, como grupo de risco, tá? Por quê? Por causa pela mesma história que eu sempre digo, o sistema imunológico ele vai ficar mais completo, entre aspas, aos 5 anos. Por quê? Porque o calendário vacinal termina aos 4, tá? E a criança já vai ter entrado em contato com alguns vírus, tá? E esses vírus vão fazer a resposta imunológica que a gente chama, né? Por isso que quando a criança normal, ela tem mais ou menos umas 13 infecções virais ao ano, quando começa a creche, isso aí pode subir para 20. Por quê? Porque o João tá acostumado com os vírus da casa dele, a Maria com os vírus da casa, eles se encontram. Criança pequena tem a fase oral, isso faz parte e é normal e é preciso que aconteça. Então eles botam tudo na boca. E o que um botou na boca, o outro também vai botar na boca. É muito difícil a gente saber quem tem o vírus, quem teve e é assintomático. Então eu acho que essa galerinha voltar é um pouco mais complicado. Se tu for pensar no ensino médio, o ideal seria que voltasse aos poucos. Por quê? Porque a gente às vezes tem 30, 35 alunos numa sala de aula, né? Tá um por cima dos outros. O que vai acontecer? Tu vai ter que pegar esses alunos e tu vai ter que dividir eles em salas para tu poder dar uma distância mínima de 1 metro, tá? Tu vai ter que conscientizar esses alunos de que eles precisam limpar a cadeira com álcool gel, limpar a mesa com álcool gel. Adolescente não é fácil. Muito adolescente às vezes não quer porque aquela famosa rebeldia, sabe? A coisa de dizer que não, mas outros vão fazer, tá? Esses dias uma mãe me questionou uma coisa. Pois é, eles ficam se beijando por aí. Porque é a hora que estão, né, começando a namorar, enfim. O que acontece? Vão se encontrar na escola e não vão poder se beijar. Então, vai ser uma coisa complicada. Então, teria que ser uma coisa devagar. Vamos supor, começar o 3º ano primeiro, os outros terem aula EAD, como as universidades, uma coisa séria, né? Os pequenininhos, infelizmente, ficar em casa. É um ano atípico, não tem o que se fazer,
tá? A gente, na verdade, tem que pensar como ir adiante, porque eu não tem como voltar e fingir que o vírus não existiu, né? Então, o uso de máscara, que já está sendo usado, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela até traz aqui algumas medidas, né? Caso as crianças voltassem por agora, tá? Que foi o que eu falei, a higienização das mãos, antes de ir pro refeitório, no banheiro, enfim, higienização de toda a mesa. A escola tem que manter o lavatório em bom funcionamento, sinalizados e abastecidos com sabão e papel toalha, que a gente sabe que não acontece em todas as escolas, tá? Os banheiros às vezes estão de uma maneira não adequada. Álcool gel disponibilizado, tá? E manter higienizada a sala de aula, corredor, banheiro, entrada. Evitar o uso de lenços de pano. Aí vem a educação da criança, do adolescente. Evitar tocar os olhos, nariz e boca. Orientar que cada um tenha a sua própria garrafa, não se... Ainda existe, porque eu já vi bebedouros na escola com um copo. E aí a criança vai lá, enche e bebe. Não pode. Nunca pôde, né? Mas agora menos ainda. Então cada um tem que ter a sua própria garrafinha de água, não emprestar para o outro, tá? E proibir que eles bebam diretamente do bebedouro, como eu falei, que eu já vi isso acontecer, tá? Que eu tava falando das crianças pequenas, né? Porque com crianças com menores de 2 anos não é indicado, tá? Usar máscara. E a gente tem que saber como usar a máscara. Porque tu não pode colocar, né? Colocou a máscara. Se tu colocar a mão na máscara e tiver algum infectado ali e tu botar a mão no olho, já não faz mais efeito, entendeu? Então, assim, não pode botar a mão na máscara. São todas coisas que tem que ensinar, né? Não pode botar a mão na máscara. Eu acho que a escola tem que ser toda limpa com hipoclorito de sódio e todas as superfícies com álcool de 70%, né? E ficar tudo bem arejado. Então, mais ou menos isso aqui é o que é uma crise mundial, é o que está acontecendo em todos os lugares, entende? Por isso que eu digo que mesmo que tudo seja, né, se tente tudo, perfeito não vai ser, porque não existe perfeição, mas a gente tem que tentar que seja o melhor possível, né? Por exemplo, assim, por que no Rio Grande do Sul? Porque na medicina a gente trabalha com estatísticas, tá? Epidemiológicas. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que ficar bem feliz porque a UFPEL tem uma epidemiologia que é reconhecida mundialmente. Então, assim, tanto que eles falaram que não sabem quando vão voltar às aulas, tá? E se hoje a gente tem uma curva mais achatada, a gente não tá como Belém, Manaus, Rio de Janeiro, que realmente não tem respirador, as pessoas estão morrendo demais, tá? É porque a gente fez o certo. E agora, não é porque não tá morrendo tanto no Rio Grande do Sul que a gente vai afrouxar. Porque agora vem o inverno, tá? E a gente tem muito asmático, a gente tem muitas crianças com problemas respiratórios. E esses problemas respiratórios não é que aumentem a chance de
de ter o vírus, mas aumenta a chance de se tornar uma doença mais grave, tá? Por quê? Porque crianças com bronquiolite, bronquite já ficam ruins. E se tiverem com o vírus, ficarão piores, tá? Assim como outras crianças, por exemplo, que usam corticoide contínuo de tomar, gente, porque tem problema de reumáticos, fica imunodeprimido. Então, assim, a gente tem várias situações para se tomar vários cuidados. Então, assim, eu creio que a coisa vai ser devagar, tá? Parou abruptamente, mas não tem como voltar às aulas abruptamente, porque não tem como aglomerar todo mundo, tá? Então, acho que era mais ou menos isso que eu queria passar, tranquilizar como é que eu acho que a coisa, não sou ministra da saúde, mas como é que eu acho que a coisa vai ser levada, tá? Que as crianças de 5 anos para baixo não deveriam mesmo voltar esse ano, tá? Não só porque elas passem para outros, sejam vetores, porque eu li um artigo que eu achei muito interessante, que ele dizia que a gente não tem ainda como precisar quanto que as crianças ficam transmitindo para os outros. Por quê? Porque as crianças foram afastadas de todo mundo. Então, a gente não tem dados estatísticos efetivos, né? E os cuidados, os cuidados gerais que devem ter em casa também, que devem ter na rua, sair só se realmente precisar. Eu vou dizer que assim, ó, eu tenho um de 7, um de 15, o de 15 não sai pra nada, porque ele morre de medo, porque ele tem asma. E quando ele vai na esquina, ele vai de N95. Eu apavorei? Não, eu não apavorei. Ele simplesmente sentiu medo. E eu acho que é por aí, tá? Eu acho que o governo vai ter que se organizar de uma forma que... mas vai perder o ano letivo. Bom, paciência. Tem coisas que acontecem. Eu aprendi uma coisa que é assim, ó. Não adianta eu me preocupar com o que não tá ao meu alcance, o que eu não posso resolver, porque isso me causa uma ansiedade muito grande. E eu estar ansiosa vai deixar os meus filhos ansiosos, entendeu? Porque a gente, na verdade, a gente tá ansioso porque a gente tá vivendo uma coisa que a gente não sabe. Vai fazer 9 anos que eu me formei, nunca vi uma coisa igual a essas, tá? E eu acho que o desconhecido, não saber o que vai acontecer, isso gera muita ansiedade, né? Tem pessoas que pararam de trabalhar, o pessoal da saúde está estressadíssimo. Então, são inúmeras coisas, tá? A gente espera que vai passar, né? Porque a curva cai. Mas, nesse momento, a gente tem que o quê? Tem que se unir, tem que se reunir da maneira certa, né? Não afrouxar agora, só porque lá em Belém tá morrendo quase 1.000 por dia e aqui tá morrendo 4. Não é por aí. Porque esses 4, como eu falei, são pais de alguém, filhos de alguém, mãe de alguém. Então, assim, são pessoas, né? São pessoas. Cada pessoa que morre é o amor de uma outra pessoa. E muita gente tá morrendo porque não tem respirador. Não é porque a gente não tem mais o que fazer. É porque não tem mais aonde colocar. Então, a gente não tem que afrouxar mesmo. Então, acho que a coisa tem que ser assim, devagar, com paciência. E eu acho que era isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me deixar no direct que eu vou tentar responder, tá? Quarta-feira a gente vai ter uma live, assim, como essas que eu faço, com a doutora Aline, que é psiquiatra, sobre o puerpério
nessa questão de pandemia. Como é que a mulher tá no pós... Como é que a mulher pode... O que a mulher pode fazer para melhorar esse pós-parto sozinha, entre aspas, tá? Porque eu digo assim, a gente não tá sozinho. A gente, graças a Deus, né? A gente tem a tecnologia e a gente... eu digo, não é uma quarentena, é um isolamento. Não é isolamento, é um distanciamento. Eu nem gosto da palavra isolamento, eu gosto da palavra distanciamento. A gente está distante de corpo, assim, como, né? Mas, assim, a gente se olha, se vê, né? Se conversa, enfim. E eu tenho até um grupo de amigas que a gente tem um grupo de livros que a gente faz e vai ter que ser assim para sempre, porque a gente mora em lugares diferentes. Então, assim, a gente não tá isolado, a gente tá distanciado. Então, como que a gestante pós-parto, ela vai lidar com essa situação agora, como é o melhor, tá? Se quiserem já ir me deixando perguntas, dúvidas no direct, podem me deixar, que daí eu vou passar para a doutora Aline. E acho que por hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo. Vamos ter várias lives por aí, e fiquem com Deus. Até a próxima.